Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro. Hoje, o nosso terceiro e último encontro dos princípios intermediários da espiritualidade, com foco em autoconhecimento e oráculos. O último, eu disse. O terceiro encontro de tarô da Casa Espiritualista Essência da Luz. Espero que vocês tenham chegado até aqui com um pouco mais de conhecimento do que quando nós começamos, né, os nossos encontros. Espero que vocês estejam todos gostando. Quero desejar para todos vocês que a luz seja e esteja na vida de cada um de vocês. Então, antes de nós começarmos, antes de eu passar a palavra para o Cido, para este terceiro e último encontro do Oráculo Tarô, né, que fecha o nosso ciclo de 9 encontros dos princípios intermediários, eu gostaria de convidar a todos para que nós nos colocássemos em concentração, em oração, que nós todos possamos pedir licença a todas as espiritualidades da luz e das trevas, para que nós possamos estar com o nosso coração e o nosso pensamento abertos para os novos conhecimentos aqui trazidos, para que nós consigamos compreender, né, expandir os nossos pensamentos, expandir o nosso raciocínio, expandir o nosso conhecimento a cada encontro, que as espiritualidades estejam conosco sempre e a todo momento, nos guiando, nos guardando, nos orientando, trazendo um pensamento de prosperidade, um pensamento de esperança, pensamento de amor, de transmissão de amor, este quinto elemento que é tão essencial, que nós viemos, né, trabalhando já desde os princípios básicos da espiritualidade. E, por fim, gostaria de agradecer, de pedir por cada um de nós, por mais um dia de trabalho espiritual, mesmo à distância, mesmo sendo online, que nós possamos usar todas as ondas de Urano para chegar ao máximo de pessoas possíveis, para que nós possamos expandir ainda mais esse conhecimento a tantas outras pessoas que tenham acesso. Quero então convidar a todos para que nós façamos a oração universal, para que nós então possamos dar início ao nosso último encontro. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Glória ao Criador, glória à criatura, glória ao Espírito, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Passo então a palavra agora para o Cido. E fazemos o mesmo esquema de sempre. Quem quiser fazer algum comentário pode colocar no chat. Se não, a hora da nossa discussão pode levantar a mão. Se quiser fazer alguma inserção referente ao conteúdo que o Cido está falando naquele momento, algum comentário, pode levantar a mão. E é isso, gente. Fiquem à vontade e mais uma vez sejam bem-vindos. Boa noite a todos, boa noite a todas. É com muita alegria que a gente dá início, então, hoje,
ao nosso último encontro sobre esse oráculo, né? De 3 oráculos que nós trouxemos aqui ao longo desses 9 encontros, né? Desses mais de 2 meses aí de encontros virtuais. Chegamos, então, ao final, a terceira conversa, a terceira aula sobre tarô, que é também o último encontro dos princípios dos princípios intermediários de espiritualidade. Então, fico muito feliz, gostaria de agradecer a todos e todas que nesses 9 encontros estiveram aqui todas as sextas-feiras, participando da gravação, participando com conversas, com perguntas, com colocações. Isso é muito, muito, muito importante, né? Porque vimos defendendo aqui, né? A gente da ACEL defende que espiritualidade é sempre uma questão prática, né? E é uma prática que a gente vai aprendendo juntos e em grupo, né? Bem, então hoje, né, nós vamos fazer uma conversa bastante prática, né? Nós vamos jogar bastante hoje. Então, por favor, estejam com os respectivos baralhos de tarô de Marsella em mãos, certo? Porque você vai precisar, tá? Nós vamos jogar bastante hoje, nós vamos treinar jogo, nós vamos aprender técnicas de jogo, tá? Claro, técnicas de jogo específicas voltadas para o autoconhecimento, ou seja, voltadas para o jogo individual. Você jogar o oráculo, jogar o baralho para você, tá? Nós já vimos, né, treinando, fazendo exercícios nos últimos 2 encontros, mas hoje nós vamos fazer, né, bastante exercícios, vamos aprender mais tecnicamente, né, a jogar o baralho, né, e com instruções, né, com explicações e tudo mais, para que você, então, conheça, né, métodos de jogo e possa, então, jogar para você, tá bem? Com mais tranquilidade. E aqui nós vamos fazer muitas coisas juntos, né? Nós vamos jogar juntos. Eu vou mostrar muitas coisas do baralho, né? Em termos de jogo, tá bem? Então, hoje será algo bastante prático, né? Nós já temos praticado em forma de exercícios nos últimos 2 encontros, mas hoje esse é um encontro mais prático mesmo, tá? Lembrando que o nosso primeiro encontro sobre tarô, nós vimos os arcanos maiores, né? Os 22 arcanos maiores. No nosso último encontro, que foi o segundo encontro sobre tarô, nós vimos os arcanos menores, e hoje nós vamos, então, como eu disse, aprender métodos e técnicas de jogo, né? De jogar mesmo o baralho, de jogar, de lidar, de manusear o oráculo em si, tá bem? Bom, no entanto, né, no final da nossa conversa da semana passada, eu deixei um exercício para todos os que estiveram aqui, né, fazerem em casa, né? Eu deixei uma lição de casa para todos os que nos acompanham, né, todas as sextas-feiras aqui na gravação, né, desta aula, deixei um exercício. É claro que também você que nos acompanha depois, que vai estar assistindo este vídeo, né, depois, obviamente, se assistiu o vídeo anterior sobre tarô, também, né, foi convidada a fazer este exercício, tá? Então, eu vou começar hoje retomando esse exercício e fazendo a prometida chamada oral, né? Como eu fiz, como eu prometi que iria fazer no nosso encontro passado, tá bem?
Espero que todos tenham tido tempo de se exercitar um pouquinho com a proposta que foi colocada. Se não teve tempo, não tem problema, tá? Como eu disse, repito e relembro, né, no nosso encontro passado, não há certo, não há errado, né? E nós vamos então aqui construir esse conhecimento, tá bem? Bom, eu vou projetar aqui a, a apresentação, né, em que está o exercício, né? Então vejam aí, né? Aí está. Este era o exercício, né? Era um exercício sobre arcanos menores, né? Então o exercício 1 sobre arcanos menores, partindo dos conhecimentos adquiridos, né? Até aqui, sobre os arcanos menores, estude, né? Era um exercício de estudo, né? Estude as seguintes lâminas. E aí coloquei 4 cartas, né? 4 arcanos menores, cada um de um naipe, né? Cada um do um arcano do naipe de ouros, um arcano do naipe de paus, um arcano do naipe de copas e um arcano do naipe de espadas, né? Os 4 naipes dos arcanos menores, né? Bom, eu fiz com vocês na semana passada, né, metade deste exercício, né? Então, nós fizemos juntos o estudo dos 5 de ouros, né? O arcano 5 de ouros. Fizemos também o estudo do arcano 7 de paus. E ficou de lição de casa para todos e todas o arcano 6 de copas e o arcano 9 de espadas. Então, vamos lá, tá? Vamos, então, fazer, né, o exercício, vamos ver o que vocês têm a nos dizer, o que vocês nos trouxeram aqui, né, no estudo que possivelmente fizeram, né, ao longo dessa semana. Teve bastante tempo, né, para fazer, quem aproveitou a semana para fazer esse exercício, houve bastante tempo para fazer, né, daria até para aprofundar um pouco mais, né, mas também, se não houve tempo, não tem problema, nós faremos juntos de qualquer forma, tá bom? Vamos começar, então, pelo 6 de copas, né? Vamos estudar a lâmina do 6 de copas. Lembrando que eu estou usando aqui o baralho Rider-Waite, né? Que eu já mencionei várias vezes aqui, desde o nosso primeiro encontro sobre tarô. O baralho Rider-Waite é o baralho que traz ilustrações, né? Ilustrações para cada um dos 56 arcanos menores, né? Então, isso facilita a vida, né? Facilita a nossa vida, facilita o estudo, facilita o jogar o oráculo para si mesmo, porque você tem ali a ilustração que é importantíssima, né? E que tem aí uma leitura muito adequada do próprio arcano, do que ele significa, né? Ferramentas que foram deixadas para cada um de vocês fazerem os exercícios foram, primeiro, né, como eu havia dito na semana passada, observar a imagem, observar a ilustração do arcano, né? Aí havia 2 tabelas que vocês deveriam utilizar. A primeira tabela com os naipes, os elementos, né, as palavras-chave de cada naipe, de cada energia dos naipes, né, e também a tabela dos arcanos numerados com palavras-chave de fluência e de desafio de cada um dos arcanos numerados. Bom, então eu gostaria de começar então com vocês, né? 6 de copas, né? 6 de copas. Quem gostaria de apresentar o que estudou sobre os 6 de copas?
Ninguém vai ter que ser eu mesmo. A Fátima levantou a mão, graças a Deus. Na mesma, tô esperando se alguém vai. Se ninguém for, eu vou. Quem vai, então? Fátima ou Kleber? Vai, Kleber, depois eu vou. Vai você, Fátima. Eu voto no Kleber também. Eu voto na Fátima porque a Fátima nunca fala nada. Também acho. Então vamos lá, Eu Fátima. mudei meu voto agora. Fátima teve unanimidade de votos aqui. Eu fiz a tarefinha de casa, viu? Mas olha, fez até anotações, que maravilha! Se eu errar, me desculpa, me corrija, por favor. Não tem certo e errado, Fátima. Nós vamos aprender com o que você trouxer também. A primeira impressão que eu tive quando eu olhei para a carta, eu vi assim, olhei, sem estudar nada. E a aparência dela para mim seria felicidade, carinho, por causa das flores, enfim, né? Aí fui lá procurar saber. Bom, está relacionado a sentimentos realmente e emoções. O elemento dela é a água, tá? A dimensão é a emoção, situação fluência é opção e alteração. Aí vem, né? Peguei tanto para o livrinho quanto a minha. Eu tentei colocar alguma coisa do que eu achei. Então, ali tem fragilidade e desafio, uma situação de desafio. Mas também vem uma recordação, lamentação, angústia, momento de nostalgia, distanciamento, mágoa e melancolia. Aí eu pus entre parênteses, para mim, felicidade, carinho, e as flores, para mim, representam carinho. Agora, aonde está a mágoa? Aí vem uma pergunta. Eu fiquei em dúvida. Por isso que eu queria falar sobre a carta. Você está lendo a 6 de copas ou está lendo a 9 de espada? 6 de copas. Perfeito, Fátima. Antes de responder a sua pergunta e fazer comentários sobre o que você trouxe, tem mais alguma coisa que você gostaria de colocar sobre o 6 de copas? Para mim, ao ver a carta, eu tive uma sensação de felicidade, de alguma coisa muito boa. E ao buscar o significado dela, eu não consigo ver essa angústia, esse lamento, esse momento de nostalgia. Eu gostaria da sua explicação aí. Perfeito. Aí eu fiz todo o acompanhamento, né, do elemento, o elemento água, né, a dimensão dela, o desafio que ela traz. Eu busquei tudo isso. Perfeito. Agora fiquei aberto. Então tá bom. Vamos lá. Então o que Fátima nos trouxe sobre o 6 de copas está correto, né? Ela fez um exercício técnico e também deixou um pouco de sua sensibilidade, né? Falar em relação à carta, de fato, né? O que nós temos no desenho, né? Nós temos duas crianças, né? Nós temos duas crianças, né? Um menino e uma menina, tá? Nós temos 6, né? Nós temos aí 6 taças, em primeiro lugar, né? Então, temos aí 6 taças. Deixa eu até pegar aqui a representação certinho. Não. É um de cada vez. Não gosto desses didatismos, certo? Enfim. Então, temos aí 6 taças, as 6 copas, né? E o que tem no desenho em cada copa? Quem gostaria de arriscar?
O que tem? Que flor? É uma flor, mas que flor? Um lírio? Exatamente. Um lírio branco, né? Então, mas continuando a descrever, né? O que nós temos aí? Nós temos possivelmente duas crianças, né? Um casal. O menino está dando, né? Uma das taças para a menina, né? Nós temos aí um local público, né? Vejam que é um local público. Se vocês observarem no desenho, né? Aqui, ó. Deixa eu mudar aqui a minha aqui. Se vocês observarem, ó, aqui no fundo, ó, não sei se dá para ver com o mouse, tem uma pessoa passando aqui, então é um local público, né? Nós temos casas, nós temos um castelo, uma torre de um castelo aqui, né? Uma torre de guarda. Alguém está passando ao fundo e esse alguém está segurando um bastão, né? O que é o símbolo do bastão? É um símbolo de paus, né? Então nós temos um eco aqui, né? Temos uma presença distante ao fundo, né? Uma presença distante ao fundo, né? Caminhando por uma via pública, aqui tem 2 degraus, ó, nessa parte em branco aqui, né? Caminhando por uma via pública, possivelmente a entrada, né? De uma cidadela, de uma aldeia, e nós temos essa pessoa distribuindo, então, as taças com os lírios, né? Distribuindo taças com os lírios, né? Então, bom, é um arcano de copas, né? Como a Fátima bem colocou, é um arcano de copas, então emoções estão envolvidas aqui. É uma carta que fala de emoções, né? Quando a gente vai na tabela, né? Na tabela dos arcanos numerados, né? Vamos lá na tabela dos arcanos numerados, aqui, né? Quando nós vamos na tabela dos arcanos numerados e verificamos lá o número 6, né? Em situação de fluência, opção alteração e em situação de desafio, fragilidade. Interessante que chamou a atenção da Fátima, e foi o que ela mais falou, né? Foi sobre a carta em situação de desafio, né? Fragilidade. Que tipo de fragilidade? Como se trata de uma carta de copas, fragilidade emocional, não é? Então, fragilidade emocional. Quais fragilidades emocionais? Todas. Todas as fragilidades emocionais, né? Mágoa, angústia, desespero, tristeza, depressão, né? Todas as fragilidades das emoções. Então, numa situação de desafio, esta carta, aí está, Fátima, a explicação da mágoa e da angústia. Ela traz fragilidade emocional. Quais? Todas, né? Mas isso em situação de desafio, né? O que representa a fragilidade emocional? O lírio branco dentro da taça, tá? Então, simbolicamente, né, dentro deste arcano, o que representa as fragilidades emocionais, a mágoa, a angústia, o desespero, a depressão, e vocês, né, psicólogas, Fátima e Daiane, conhecem tantas outras fragilidades emocionais, né? Esta é a carta que numa situação de desafio, num contexto de jogo, é a que vai revelar as fragilidades emocionais, certo? Então, é a que revela fragilidades emocionais. Então, num contexto de jogo para o autoconhecimento, você fez uma pergunta para o tarô e surgiu esta carta. Ela se encontra numa situação de desafio. Ela está num contexto dado por outras cartas, né?
e pela pergunta que foi feita, numa situação de desafio. Bom, você já vai saber que existe uma fragilidade emocional ali em questão, um problema de ordem emocional, tá? Então, Fátima, a explicação para o significado da mágoa e da angústia é essa, tá bem? Bom, mas e a situação de fluência, né? Que a Fátima não focou muito, né? Que a Fátima não destacou muito a situação de fluência, né? Esta carta numa situação de fluência, né? O 6 de copas, numa situação de fluência, lá, duas palavras-chave, opção e alteração, né? Então, numa situação de fluência, numa situação de jogo que você fez para si próprio, para si própria, de autoconhecimento, né? Como é que você interpretaria a opção e a alteração no sentido de fluência dessa carta? Quem se arriscaria? Que tipo de opção? Que tipo de alteração? Daiane? Vou falar. Pode falar. Bom, o que eu coloquei aqui? Bom, primeiro que eu vi a carta de uma forma diferente da Fátima. Eu vi a carta como uma reconciliação e não como algo feliz. Porque a pessoa do baralho, o homem, né, não vi como duas crianças, vi como um homem e uma mulher. O homem, ele está se prostrando, né, ajoelhando para entregar a taça. Então, eu enxerguei como uma reconciliação. Essa foi a visão primeira que eu tive dessa carta. Aí, quando eu olhei, né, as cartas... Você precisa fechar seu áudio, porque está dando um eco só. Aí, quando eu vi as opções, né, das duas palavras-chave da fluência, opção e alteração, relacionado com as emoções e o elemento água, eu entendi que é uma carta de escolha, de esperança, de você buscar uma forma de alterar aquilo que está acontecendo. Uma nova opção, um novo caminho, uma nova forma de visualizar como está relacionada às emoções, né? Uma nova forma de você ver por outro ângulo a questão que porventura foi pedida para o baralho. E no desafio, né, ao invés de eu focar só na fragilidade, né, ela relacionada às questões que envolve o afetivo, ela traz também um incômodo, né, porque ela vai mexer no ponto frágil da sua emoção. Esse foi a minha visualização dessa carta. O Kleber levantou a mão. Tá. Depois Tá. A gente vou comentar cada um primeiro. Então vamos lá, comentando então a leitura da Daiane. O Kleber levantou a mão, só um minuto, viu, Kleber? Eu vou comentar um por um, tá bem? Conforme a lição de casa de cada um, tá bem? Deixa eu só projetar aqui melhor, né? Vamos lá. Bom, olha as questões que a Daiane trouxe, né? Que ela viu, né? Ela achou que olhando para a carta, né? E dentro da fluência, que também se pode pensar numa carta de reconciliação. Não é possível ler o 6 de copas como uma carta de reconciliação. Por quê? Não há como nós nos reconciliarmos quando há a presença do símbolo do lírio. O que o símbolo do lírio representa? Tanto a fragilidade quanto a morte. Tá? Lírio também é uma representação da morte. Tá? Aqui eu estou falando de lírio porque é a flor mais fácil da gente entender.
né? Porque, na verdade, verdadeira mesmo, como se trata de um baralho que foi desenhado na Europa, a flor que está desenhada aí é uma flor que não existe no nosso país. Tá? A que mais se aproxima dela é o lírio, né? E o lírio, sim, ele representa, de fato, a fragilidade e morte e tudo mais. A flor verdadeira mesmo, que está nas copas aí, se chama narciso, tá? E é uma flor que nasce e morre no mesmo dia, tá? Ela é a pura fragilidade. Ela floresce e morre no mesmo dia, tá? E ela nasce somente em volta de lugares encharcados, né? De rios, né? De costas marítimas, tá? Então ela é a própria representação da fragilidade. O lírio também é, tá? O lírio representa a fragilidade e morte, então seria o correspondente mais próximo que nós temos aqui no nosso contexto, né? A carta que representa a conciliação é o 10 de copas, tá, Daiane? Então, o 10 de copas, ó, é a carta da reconciliação. Olha, é uma das cartas mais lindas dos desenhos de Rider-Waite, né? É a carta que representa a reconciliação, o 10 de copas, né? Veja que há um casal feliz, é um arco-íris feito de copas, né? As crianças brincando felizes, né? Então, 10 de copas é uma carta de reconciliação, tá bem? Bom, questão da esperança pode ser interpretado também na possibilidade da esperança, né? Como é uma carta de copas, né? Esperança em quê? Na esperança nos sentimentos, né? A esperança em relação às opções da vida, a esperança em relação a que tudo vai mudar, né? Então, sim, é uma carta de esperança, sim, né? É uma carta de escolha? Não, não é uma carta de escolha, tá? Copas dificilmente vai nos trazer algum tipo de carta relacionada a escolhas, né? Você pode, a depender muito do caso específico e tudo mais, se um arcano menor de copas quer expressar uma energia de escolha, ele provavelmente vai se utilizar do 4 de copas, tá? Que é a escolha, tem a ver com encruzilhada e tudo mais, tá bem? Mas esse arcano não, ele não é um arcano de escolha, é o 6 de copas, tá? Sim, novos caminhos em termos de emoção, novas emoções, com certeza. Pode ser lido dessa forma também o arcano 6 de copas, né? Novas possibilidades, por isso 6 taças. Vocês estão vendo? Há 6 taças, né? Desenhadas no arcano, né? Então, sim, são opções. Mas todas essas opções demandam cuidado emocional, né? Demandam que você cuide das suas emoções, tá? Ela demanda que você tenha opções, né? Novos caminhos de escolha. Aí a palavra da opção, né? Em situação de fluência, a palavra-chave, uma das palavras-chave é opção, né? Opção. Né? Opção que também está relacionada com alteração, porque você pode modificar, né? Escolher novas possibilidades emocionais para si próprio, né? Então, nesse sentido, tá? De novas opções emocionais, sim. Então, a Daiane está me dizendo aqui que foi o que ela quis dizer quando ela falou sobre escolhas. Sim. Então, nesse sentido, sim, tá? Nesse sentido, sim, tá? Nesse sentido, né? Então, escolha no sentido de novos caminhos emocionais, né? Alterar seus sentimentos, buscar sentimentos novos, melhorar, né, os seus sentimentos, melhorar
a qualidade das suas emoções, né? Também é uma carta que nos lembra disso, né? Como se trata de uma carta de copas e as emoções estão ali, né, absolutamente em foco, né? Então, é uma carta que nos diz, olha, você tem opções em termos dos seus sentimentos, em termos da situação emocional que você está vivendo. Há opções, tá? Há esperança de mudança. Esperança de mudança. Esperança é uma palavra que a Daiane colocou, né? Mudança, alteração, né? Então, há esperança. Então, numa situação, por exemplo, que você faz um jogo para você, em que você está muito fragilizado, né? Emocionalmente, tá? Aí aparece um 6 de copas numa situação de fluência. Veja bem, você já está fragilizado emocionalmente. Aparece o 6 de copas numa situação de fluência. O que ele quer dizer? Olha, tem esperança, há opções, tem como mudar a situação, alteração, certo? Então, ele traz a informação no sentido de emoções, de que aquilo é mutável, não que é passageiro, não. Ele demanda ação. Veja, o desenho é muito claro. São duas crianças num caminho público, né? Ou seja, há opções. Você pode mudar o caminho emocional que você está seguindo, tá bem? Então, não quer dizer que vai mudar do nada, não. É você que tem que mudar. Está bem? É você que tem que querer, é você que tem que ir atrás. Se você não mudar, a energia do arcano também não vai alterar a sua vida, porque copas, né, é uma energia passiva, né, é uma energia na tradição e tudo mais relacionada ao feminino. O feminino é uma energia de ordem passiva, ou seja, ele por si só não faz nada, certo? É você que tem que movimentar as emoções para que elas se alterem, tá bem? Bom, então ótimo, Daiane trouxe aí várias contribuições interessantes e que se agregam, né, ao entendimento do arcano 6 de copas. O Kleber levantou a mão. Pode falar, Kleber. Vamos lá, Cida. Deixa eu baixar a mãozinha aqui, porque depois eu esqueço. Quando eu fui analisar o 6 de copas, para mim ficou a primeira coisa que ficou claro para mim foram as 6 taças, com as flores, que seriam as opções, tá? Não seria só uma opção. Essa é a primeira coisa que, quando eu bati o olho na carta e depois fui procurar o significado, foi o que eu achei. Aí eu fui na tabela, certo? Ligada à água, emoções, desejos e anseios. Pode ser opção ou alteração na fluência e a fragilidade. Para mim, o 6 de copas, ele se encaixa ele pode ser lido tanto no caso numa pergunta de fragilidade, como numa situação de fluência, tá? Qual que foi a leitura que eu fiz? Seria um rapaz oferecendo a uma moça opções que podem alterar sua vida no campo das emoções, desejos e anseios. Ponto. O que o rapaz quer dizer? O rapaz pode ser uma pessoa que vai cruzar o caminho, ou pode ser uma nova situação que vai aparecer no caminho da moça, certo? Porque, que nem você falou, ela está num caminho, e esse rapaz aparece interferindo no caminho dela, oferecendo a ela opções, tanto na fragilidade como na fluência, de alterações
na vida dela. É lógico que para ver essas alterações, quem tem que escolher é a moça ou a pessoa. Então, eu não fiz a distinção da fluência e fugiu a palavra agora, da fragilidade. Eu li como um todo, porque eu acho que se a pessoa está naquela situação boa, pode aparecer também outros caminhos que levem a essas mudanças. E se a pessoa está numa situação ruim de fragilidade, ela também pode aparecer esses caminhos. Tudo depende da situação do procurar. Tá? Então foi assim que eu li a carta, Cido. Uma excelente leitura, Kleber. Uma leitura excelente, parabéns. Essa já é uma leitura avançada que você fez, certo? Uma leitura que já traz, né, elementos um pouco mais avançados, né? E é isso, realmente, né? Realmente é uma leitura muito boa mesmo, né? Do 6 de Copas, certo? Parabéns, não tenho muito o que acrescentar, porque se eu começar a acrescentar agora coisas a partir da sua leitura, a gente já entra numa conversa avançada sobre o arcano, né? Que nos desviaria aqui dos contextos que pretendemos, né? Hoje e tudo mais. Mas sim, o que você fez está absolutamente correto e é uma leitura avançada. O que se você desejar dar um próximo passo na sua leitura do 6 de Copas, observe o quê? Né? Um próximo passo, mas aí já é um passo avançado. Como você já trouxe uma leitura avançada, o que eu vou orientar você, então, continue em vista mais nessa leitura, né? Então, o próximo passo na sua leitura avançada é você observar o quê? O rapaz que está entregando a opção para a moça que está no caminho, você percebeu muito bem, é um pajem, certo? Então, eu tenho um pajem dentro, certo? Um pajem, um jovem. E se você quiser avançar ainda mais na sua leitura, esse pajem, veja bem, ele está vestido de capuz vermelho e de roupa azul. Ele é um pajem de paus. É o pajem de paus que está dando a taça de copas, né, para a moça, certo? Então, é o espírito, a espiritualidade intervindo nos caminhos emocionais. Você pode chegar a esse nível de avanço na sua leitura, tá? Então, eu não tenho que completar na sua leitura, ela está absolutamente correta, e ela é avançada, eu só tenho a indicar para você próximos níveis de avanço, certo? Na leitura deste arcano, tá? Que são esses que eu coloquei para você. É um pajem, né? A força da juventude, né? E isso serve para todos os que estão aqui também, né? Acompanhando a gravação e que depois vão, né? Ter acesso a esse material, né? Então, lembrando das palavras-chave do pajem, né? Energia, abundância, dedicação, energia do espírito, olha, alento, né? O alento espiritual, a força do espírito vem oferecer, né, opções para você que está fragilizado, perdido no seu caminho em termos de emoções, certo? Olha, chegou, por isso que a palavra esperança que a Daiane trouxe é uma palavra importantíssima e tem ressoares muito fortes na interpretação avançada deste arcano, tá bem? Brilhante, Kleber, parabéns, viu? Alguém mais gostaria de comentar o arcano 6 de copas? Eu posso falar do que eu vi? Deve. Eu já vi que eu fiz uma interpretação meio estranha, depois que o Cido comentou, mas eu acho que
É porque todo mundo viu um menininho, uma menina, um homem, uma mulher, e sem ter lido nada, só a primeira olhada que eu dei na carta, eu vi uma outra mulher e uma criança, né? Então eu imaginei que fosse uma mãe ou uma vendedora, e a criança ali, né, numa possível situação de ter gostado das flores e essa vendedora ou mãe, sei lá, presentear a criança com as flores, né? Ou então ela querer as flores e não ter dinheiro. Eu vi como uma coisa mais ou menos assim, né? E aí eu também, sem ler nada, né? Eu vi mais ou menos como a Fátima, né? Uma questão de carinho. O que não me passou pela cabeça, como o Kleber falou, né, de primeira, foi a questão da escolha, né, que tem 6, ela escolheu um para dar para outra pessoa, né? Isso eu nem prestei atenção, não consegui ver. Eu só fui ver depois que o Kleber falou. E depois que eu fui procurar o significado, né, que está escrito, eu cheguei a uma conclusão que o Cido já disse que não tem nada a ver, mas me pareceu uma carta de escolha emocional. Aquele último respiro antes do mergulho, que a pessoa está ansiosa porque ela tem que tomar alguma decisão emocional e aquilo ali tá afetando, né? Tá afetando as emoções dela. Então, depois que eu vi, foi mais ou menos isso. E antes foi totalmente diferente. Tá É só ótimo, isso. Stefano. Mais alguma coisa que você iria falar, acrescentar? Não, só isso. Obrigado. Você falou duas coisas aí, você não está errado, não, na maior parte das coisas que você disse, viu, Stefano? E a hora que você falou de decisão emocional, não, eu não disse que a decisão emocional não é uma leitura possível dessa carta, não, tá? O que eu disse que não é possível é a questão da reconciliação, tá? Não tem como ler essa carta como uma carta de reconciliação. Agora, de decisão emocional, sim, é uma leitura absolutamente pertinente. Esse exemplo que você colocou, né, aquele último respiro antes de tomar uma decisão, em termos emocionais, é exatamente isso. Por quê? Qual é a carta que segue? A carta seguinte aos 6 de copas, o 7 de copas. Né? E o 7 de copas é o quê? Progresso, fluência, é a decisão já tomada. Percebe? A escolha feita. A escolha feita. Certo? Então, emocionalmente falando, é claro que a sua leitura é absolutamente pertinente nesse sentido. Agora, na questão do que você viu no desenho da carta, lembre-se, nós estamos lidando com um oráculo medieval, né? A ilustração de Rider-Waite, ela procurou seguir este parâmetro, seguir, na medida do possível, este padrão. Então, não é possível nós dizermos que a figura humana com capuz vermelho e roupa azul é outra mulher. Não é. Ela está trajando roupas masculinas da época, tá bem? Então, não é possível a gente ler, né, a figura da mãe dando alguma coisa para a criança. Infelizmente, a carta não permite, né, essa leitura. No entanto, você mencionou, né? Você mencionou, talvez seja um vendedor, né? Um vendedor que viu uma criança passar e ao invés de vender alguma coisa, né, resolveu dar de presente, né? Sim, podemos, é uma interpretação possível, ler a figura humana de capuz vermelho e roupa azul, que é um homem, jovem, é um pajem, tá? Como um vendedor, sim. Sim, é possível sim, Stefano. E aí, né, tem a ver com... Aí a gente já entraria também numa interpretação avançada do arcano, tá? Porque a figura de um vendedor pintada num arcano, ela remete ao arcano maior do louco. Do louco. Certo? Então, que é o quê? É uma figura que nós chamamos de figura mercurial, uma figura que é inspirada no Hermes da mitologia grega, no Mercúrio da mitologia romana, que representa o quê?
o vendedor, os trânsitos, o comércio, mas também representa o bobo da corte, o trickster. O que é o trickster, né? Aquele que é o Loki na mitologia nórdica, né? Aquele que faz coisas boas, mas também faz coisas ruins. Ele não tem um trickster, ele não tem distinção moral entre bem e mal, certo? Para ele tanto faz, bem e mal. É uma coisa só, né? Então, nós chamamos, né, esses seres de figuras mercuriais. O cigano, certo? Também a figura simbólica do cigano, aquele que transita, tudo que viaja, tudo que transita, tudo que tem a ver com dinheiro, tudo que tem a ver com trânsito, né? Ogum é uma figura mercurial, Odin é uma figura mercurial, né? Porque ele anda, ele caminha. O próprio Gandalf, que você estudou na sua pós-graduação, é uma figura mercurial. Transita, ele viaja, ele não fica parado, né? Ele é momentâneo. Então, sim, eu posso pensar num vendedor de flores, vendendo flores na entrada de uma cidade. Aí passa uma criança, esse vendedor tem a sensibilidade emocional de olhar para aquela criança e, ao invés de vender, ele dá. Ele dá uma escolha, ele dá uma taça, ele dá a escolha dos sentimentos, ele dá uma opção, ele dá uma oportunidade, né? Mas veja, se nós lermos dessa forma, então, se nós lermos como vendedor, temos uma figura mercurial, é uma figura divina, então, é uma divindade. Daí relacionado, então, com o espírito, por isso que é paus, né? É um pajem de paus, veja que já é uma figura da corte, né? Também tem algum ressoar do arcano maior do louco, que é um arcano maior, é uma força universal, né? Então já é uma coisa um pouco mais divinal, né? Porque ele vai dar essa opção de escolha, e aí é a sortes, né? O princípio da sorte, princípio latino das sortes, né? A escolha, a oportunidade. Pode ser bom e pode não ser bom. O próprio entendeu? gorro dele já lembra do louco, né? A Daiane está mencionando aqui que o próprio gorro, né, utilizado já lembra do louco. Sim, todos os pagens, se vocês observarem, os pagens de cada um dos arcanos menores, né, os 4 pagens, os pagens de cada naipe, eles sempre vão utilizar um gorro, né? E esse gorro, ele indica, sim, uma conexão com a busca da espiritualidade. Com a busca da espiritualidade, portanto, com o arcano do louco, o arcano maior do louco, tá bem? Então, a sua leitura, Stefano, ela não está equivocada, não, tá bom? Ela é uma leitura que vem complementar aqui, as que já foram feitas. Fátima levantou a mão. Pode falar. Uma dúvida. Alteração de sentimentos, né? É a busca da carta, não é isso? Uhum. Nós vamos ter que mudar os sentimentos. A pessoa está fragilizada, ela vai buscar toda aquela explicação que o Kleber deu, que foi fantástica. Exato. Mas, para buscar a mudança de sentimentos, eu tenho que também ter uma mudança de situação, não tenho? A mudança de situação, Fátima, faz parte da mudança de sentimento. O arcano, se sai esse arcano, quem determina o arcano é Copas, né? Copas, que é a força do sentimento. A situação só vai mudar se você mudar os seus sentimentos. Então, aí a emoção se sobrepõe à razão em Copas. Tá? No arcano de Copas, por isso que o arcano de Copas é oposto ao arcano de Espadas. Enquanto Espadas é a razão que se sobrepõe às emoções, Copas é as emoções que se sobrepõem à razão. Tá? Então, aí, neste caso, a alteração de situação, que é uma coisa racional,
lógica, que pode ter a ver tanto com espadas quanto com ouros, a depender do caso, tá? Mas geralmente de espadas, tá? Vai depender, né, a mudança de situação, que é uma mudança, a situação é racional, vai depender da mudança emocional, tá? Então, aqueles momentos em que as emoções são tão fortes e poderosas que elas influenciam na realidade prática, tá? Tem a ver com esse arcano, essa questão, tá bem? Entendi. Obrigada, Cida. Imagina que é isso. E Daiane levantou a mão. Só um minutinho que eu vou fechar o áudio aqui e você fala. Eu tinha esquecido, aí eu lembrei de novo. Enquanto o Cido estava falando, eu fui olhar, né, os valetes de cada naipe. E eu achei super curioso que, de fato, apenas o valete, né, do naipe de paus está vestido de azul. Os outros todos estão vestidos de vermelho. E só o de espadas, que ele está de azul com amarelo. Os outros dois estão vestidos tudo de vermelho. Então, não tem como nem questionar, né, que não é do naipe de paus o valete que está ali. E, Stefano, a nossa leitura não foi tão boa quanto a do Kleber, mas a gente está no caminho certo. Um dia a gente chega lá. Eu observo, né, que o Kleber talvez tenha se identificado com o tarô, né? Dentre os 3 oráculos, por ter trazido uma leitura tão boa, né? Vamos ver o que ele terá a dizer sobre o 9 de espadas, que é um pouquinho mais chato, complicado do que o 6 de copas, certo? Mas vamos lá. Então, minha gente, excelente, parabéns a todos vocês. Uma belíssima interpretação, né, foi feita do arcano 6 de copas, né? Parabéns a todos. E um parabéns especial ao Kleber, que fez uma leitura extremamente sofisticada, né, e avançada do arcano, tá? Passamos, então, para finalizar o exercício, né, ao 9 de espadas. Então, vamos lá. Quem gostaria de começar a falar para nós sobre o 9 de espadas? Kleber, pode falar. Voto na Fátima de novo. Kleber levantou a mão. Tá na fila. Ele levantou a mão primeiro. Então vamos lá. Eu também achei o 9 de espada um pouco mais complicado de se ler, tá? Batendo o olho diretamente na carta sem fazer nenhuma leitura, tá? Eu tenho 9 espadas penduradas na parede, certo? Eu tenho uma pessoa numa posição de angústia, uma posição de tristeza. 9 de espadas, mente, diretrizes, metas, desenvolvimento e recompensa. Então, qual foi a leitura que eu fiz dessa carta pelo que ele me apresenta? Uma pessoa que ela não está conseguindo relaxar, ela está angustiada. Essas angústias podem vir porque as suas expectativas não estão sendo realizadas, tá? E aí cabe a essa pessoa, mais uma vez, tá, que ela deverá usar a sua mente para definir metas e diretrizes para alcançar o desenvolvimento e as suas recompensas. E esse desenvolvimento não necessariamente é só material, pode ser também espiritual, porque nós estamos trabalhando com ar, a mente, e as diretrizes e metas também envolvem a parte espiritual. Então, para a gente chegar à evolução aí, não adianta só ficar angustiado, tem que movimentar-se. Excelente, Kleber.
Excelente, você trouxe aí as palavras fundamentais, fez uma ótima leitura, né, do arcano 9 de espadas, né, muito bom, está correto, é esse caminho mesmo, né. Então, assim, eu sempre convido, né, a gente a observar, né, a carta, o desenho. Claro que aí, né, vocês têm ele na apresentação, é diferente de ter a carta com o desenho na mão, né? Para você olhar a carta, né, na apresentação, né, que todos os que receberam, né, a apresentação, você teria que aumentar a imagem, tudo mais, daria muito trabalho, né? O 9 de espadas, em termos de desenho, de ilustração, ele é muito cheio de detalhes, tá? Não parece, mas aquela colcha, por exemplo, que está cobrindo as pernas da pessoa, essa colcha tem o quê? Símbolos astrológicos, tá? Signos, planetas, tá? Tem o desenho da Lua, tem o desenho do signo de Áries, tem o desenho de todos os 12 signos, de Saturno, planetas, intercalado com rosas, né? Rosas é um símbolo de copas, tá bem? Observem o travesseiro, né? É um travesseiro que está mais atrás, né? E aí tem o colchão ou lençol, né? Que o travesseiro está em amarelo, né? Tem o colchão, lençol. Ele está manchado de vermelho, sangue, tá? A cama sobre a qual a pessoa está deitada tem um desenho, uma ilustração que está ali, né? Que é uma ilustração do quê? De um conflito, de uma briga, de uma pessoa está matando a outra, tá? E o fundo preto, né? E as espadas flutuando no ar, né? As espadas flutuando no ar. E as espadas, vejam só, né? 3 delas estão meio que atravessando, né? Uma atravessa a cabeça da pessoa, outra atravessa o pescoço, outra atravessa mais ou menos na altura do coração, né? Então, o Kleber matou a charada, certo? Essa é, na verdade, a carta da angústia, tá? É a carta da angústia, para o bem e para o mal, certo? Dos dois lados. A angústia positiva, que é a ansiedade, né? Aquela coisa de querer que uma situação se resolva logo, mas também aquelas angústias de ordem emocional, aquelas angústias que não passam, né? Aquelas angústias que tiram o sono. Essa também é a carta da insônia, tá? Então, ela também é a carta da insônia, né? A Fátima está se manifestando e disse, provavelmente ela leu dessa forma também, né? Exatamente. Então, essa é a carta da angústia e da insônia, né? A expectativa, né? A palavrinha da situação de desafio. E lembrando, né, gente? Arcano de espadas, né? Como eu disse quando falei do naipe de espadas, né? Que também é um arcano de espadas, né? Na nossa conversa passada. Espadas, como da mesma forma que no baralho cigano, espadas é um arcano de um naipe de desafio no tarô, né? Então vocês vão observar que, na maioria das vezes, quando a gente vai ler uma carta de espadas, né, um arcano de espadas, qualquer deles, desde o 2 até o 10, vocês vão sempre observar uma certa ênfase na palavra-chave do desafio. Certo? Porque o arcano de espadas, o naipe de espadas, ele traz a questão do desafio, né? Sim, né, a gente tem, ele é uma carta da racionalidade, né, o arcano, o naipe e arcano da racionalidade, né, mente, diretrizes, metas, né? Mas ele é extremamente frio, extremamente racional, não existe nenhum tipo de sentimento relacionado
ao arcano de espadas, ao naipe de espadas e aos arcanos de espadas de uma maneira geral. Aos 14 arcanos de espadas, né? Há uma frieza muito grande relacionada a este arcano, né? Por isso que em boa parte das situações em que ele aparecer, tá? Sempre será em uma situação que vem trazer um desafio ou expressar uma situação que já se encontra em situação de desafio, tá? Então, vocês vão observar que, eu coloquei aí a tabela, né, das palavras-chave dos arcanos numerados. No caso do arcano dos naipes do naipe de espadas e dos arcanos de espadas, né, os 14 arcanos de espadas, as 14 cartas, né, do naipe de espadas, há uma tendência a palavra-chave de desafio se sobrepor, tá? Existe uma tendência, certo? A essa palavra de desafio, principalmente para pessoas que são mais emotivas, tá? Para pessoas que têm emoção e razão mais equilibrado, né? Ele tende a trazer ou a expressar ou a informar uma situação de desafio, tá? Por isso, expectativa, né? A palavra-chave de desafio do 9 de espadas é expectativa, né? Expectativa em que sentido? Pensamentos. Os pensamentos não param. Você não consegue controlá-los. Eles se sobrepõem a você. Você não consegue esquecê-los. Você não consegue relaxar. Você não consegue dormir, certo? Você está angustiado, você fica insone com aquela situação, tá bem? É uma carta que expressa o desespero? Bom, a depender da situação, sim. Tá? É a carta do próprio desespero relacionado a quê? Pensamentos que não saem da cabeça. Pensamentos obsessivos compulsivos, falando na linguagem das psicólogas aqui, tá? Pensamentos obsessivos compulsivos, tá? Mas ele tem a questão da fluência, né? A situação de fluência dele. Nem sempre a angústia e a insônia são negativas apenas. Muitas vezes, né? Você vai fazer uma pergunta sobre uma situação que que você está esperando demais. Veja bem, é uma situação que já foi resolvida, certo? Mas que ainda não foi oficializada aquela resolução. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples assim, né? Você, sei lá, você prestou um concurso, tá, para alguma coisa, ou fez um processo seletivo numa empresa, aí você, em busca do seu autoconhecimento, já está ansioso, angustiado. Será que eu consegui? Né? Será que eu passei? E você já tem indícios de que sim, né? Você já tem indícios de que você pode ter sido a pessoa contratada no processo seletivo, de que você pode ter sido a pessoa que passou no concurso. Você já tem indícios. Aquilo ainda não foi oficializado. O resultado oficial ainda não foi publicado, ainda não foi informado a você. Sai um 9 de espadas. Aí sim, as palavras-chave dele são de fluência. Sim, desenvolvimento, recompensa. Tá? Recompensa pelo quê? Por você estar angustiado com alguma coisa que já te pertence, mas que ainda não te foi entregue, certo? Oficialmente, tá? Aí sim, né? Você pergunta para o tarô, né? No seu autodesenvolvimento. Você prestou lá um concurso, tá para sair o resultado, você sabe que você foi bem. Você pergunta, mesmo assim, a sua angústia, a sua ansiedade são tão grandes que você não consegue aguardar, né, a publicação do resultado.
Sai o 9 de espadas? Certo? Sim. A resposta é sim, você passou no concurso. Sim, a sua angústia, a sua expectativa terão uma recompensa. Vão ser recompensadas. Tá? Você vai se desenvolver a partir disso. Também é a carta do sofrimento para o desenvolvimento mental, o desenvolvimento da razão sobre as emoções, veja bem, né? O controle da razão sobre a emoção. É o que está por trás, o pano de fundo dessa carta. Vejam que ela é eu fiz aqui a brincadeira, ela é o oposto absoluto do 6 de copas, tá bem? Ela é o contrário do 6 de copas nesse sentido, tá bom? Bom, vamos ver aqui quem levantou a mão. Acho que é a Daiane, né? Levantou a mão. Pode falar, Daiane. Deixa eu só fechar o áudio aqui. Então, tá. Antes de eu ler o livrinho, de buscar as informações que o Cido fez, acho que todos nós partimos do mesmo princípio, né? Olhar primeiro a carta para depois, para a gente ter a primeira impressão e depois buscar os significados, né? Então, quando eu vi a carta, a primeira coisa que me veio de leitura foi o desespero, a angústia, a insônia, na cama, né, um homem na cama, isolado, escondido consigo próprio, com as suas inquietações. A espada, eu havia visto ele como uma janela ao lado da cama, porque ela se posiciona como se fosse uma janela. Né? Se a gente lembrar da persiana, por exemplo, ela parece uma persiana, e, e eu tinha também observado, né, as espadas cortando em 3 pontos. Parece que a espada atravessa o homem que está deitado, né, na cabeça, no pescoço e no coração. Também eu tinha observado 2 pessoas lutando e uma matando a outra. Do lado isso estava na cama, né? Do lado eu tinha visto, tem um símbolo, né, que me remete a uma cobra perpassando esse símbolo, parece um bastão com uma cobra enrolada, não sei, é um símbolo um pouco diferente que eu não consegui identificar. Ah, então tá, né? Ele falou que é a assinatura da desenhista, mas eu não sabia, enfim, eu tinha visto isso, né? Aí eu tinha visto também a colcha, né? Eu tinha relacionado as rosas com os espinhos e as emoções. Eu tinha relacionado o azul da coxa com o elemento de paus e tinha relacionado o amarelo com o elemento ouro. Ou seja, o conflito interno instaurado em todos os aspectos de pensamento. E aí eu lembrando, né, do baralho cigano, a carta de paus, de espadas, né, no baralho cigano, ele é um elemento que ele é o mais foda de todos, certo? Porque ele sempre vai trazer os aspectos negativos. Ele sempre vai fazer você se movimentar e de uma forma que ou você faz, né? Não há meio termo para isso ser. A espada, ela corta, inclusive ela corta dos 2 lados, não só de um, né? Então ele é o mais foda do baralho, que assim como o naipe de paus tem uma influência sobre as demais cartas, eu compreendo que o de espadas também, se a gente relacionar com as demais cartas, ele tem uma imposição maior, inclusive relacionados, como o naipe de paus, ele traz possibilidades, o de espada, ele te puxa para você raciocinar as questões negativas que envolvem os seus desafios, né? Internos, enfim. E ele está relacionado com a mente e com o ar. Eu discordo da influência muito grande da questão espiritual, porque o naipe, o elemento fogo está diretamente relacionado, né? No entanto, ele traz o azul na colcha, né? Que ele está sobreposto. Então, a importância de pensar no lado espiritual é eminente,
mas que isso ele está nas pernas, ele não está na mente naquele momento. Ele está bem abaixo da possibilidade de racionalização, da importância do espiritual naquele desafio. Eu vi aqui, aí depois eu fui olhar, né, a fluência com as palavras-chave desenvolvimento e recompensas, né? Tinha pensado que requer um esforço, mas que é algo que não há certeza ainda de que acontecerá, né? E no desafio eu tinha colocado a expectativa, que consequentemente ela traz a incerteza e a insegurança. Então essa foi a leitura que eu fiz. Bom, algumas coisas aí, Daiane, que precisam de um pouquinho mais de atenção, né? Primeira coisa, entre os 4 naipes do tarô, né, diferentemente do que ocorre no baralho cigano, não há sobreposição de naipes. Os 4 são igualmente poderosos naquilo que representam, tá? Então, não podemos pensar dessa maneira, né? E nem todos os arcanos menores vão fazer referência aos outros naipes. Alguns não. Alguns simplesmente vão ter a sua própria independência, vão se referir apenas às energias do naipe e mais nada, tá? Então, esse é um cuidado que a gente precisa ter, tá? Boa parte do que você interpretou está absolutamente correto, tem a ver com o naipe, especialmente com o 9 de espadas. A única coisa é, cuidado, o 9 de espadas não é um naipe que expressa incerteza ou insegurança sobre nada. É o contrário disso, tá? Pelo contrário, é alguém que tem certeza de alguma coisa, mas está faltando um elemento apenas para aquilo se tornar a certeza absoluta sobre aquilo. Não, eu falei sobre isso na relação do desafio, não na fluência. Tá? Então, assim, incerteza, insegurança tem a ver com angústia, tem a ver com as diversas manifestações, né? Sim. Somente nesse sentido. Sim, mas foi com relação ao desafio que eu falei sobre incerteza e insegurança. Certo, é que não ficou claro na sua fala que você estava falando sobre o desafio. A sensação que a gente teve é que você estava interpretando o arcano como um todo. Não, eu falei quando eu falei da fluência, e aí depois eu mencionei a palavra desafio. Quando eu falei de expectativa, que traz a incerteza e a insegurança. Então, sim, dentro de uma perspectiva de desafio, sim, há incerteza e insegurança no sentido de expectativa. Isso. Não, jamais isso pode ser interpretado como uma pessoa que é insegura no sentido emocional, jamais. Tá bem? É sempre para uma situação, certo? Bom, com relação a uma coisa que a Daiane falou, né, que foi muito interessante, que ela olhou para as 9 espadas, né, e remeteu a uma janela, né? Olhem o desenho do tarô Arcanum, que é o que eu utilizo, né? Que é o que eu utilizo. Não sei se dá para ver, mas é exatamente o que a Daiane descreveu. Tem uma janela ao fundo, a luz da manhã adentrando e as espadas estão na frente da luz do sol que adentra a janela. E a moça, né, está, insone, né, em sofrimento, né? A única luzinha que ela tem ali, ela não está olhando para a luzinha, que é do lampiãozinho ali, né? Que é um símbolo do fogo, né? Então, que também remete ao arcano maior, né? Ao arcano maior do eremita, né? Então, vejam, né? Tem a ver, sim, a leitura que a Daiane colocou em ler as espadas como se fosse uma espécie de janela, de grade, né? Grades nas janelas,
é absolutamente pertinente. A luz não passa, ou a luz está sendo contida, né? A luz do espírito, né? A luz do fogo, né? A luz de paus está sendo contida. E é interessante também, né? Importante no caso do tarô de Rider-Waite, né? Que é um tarô que faz uma leitura bastante apropriada do tarô de Marsella, né? A gente observar, né? Só rememorando aqui a carta do 9 de espadas, a colcha, né? A colcha que cobre a figura humana, né? A colcha que a pessoa se levantou, não está conseguindo dormir, está sentado na cama e tem essa colcha. Nesta colcha, nós temos símbolos que remetem aos outros 3 naipes. Então, o amarelo remete a ouros, como a Daiane colocou. As rosas remetem a copas, tá? Assim como, ou melhor, desculpem. As rosas remetem a copas e o azul, que também a cor azul remete a copas, mas os símbolos que estão desenhados remetem a paus, tá bem? Então, os outros, ou seja, o que acontece? Como que a gente lê essa colcha, né? Essa pessoa, ela estava dormindo ou tentando dormir, ela estava rolando na cama, ela estava coberta com a colcha. Ela estava coberta com as energias de todos os outros naipes, mas ela não estava suportando essas energias. Essas energias a estavam incomodando, angustiando. O que ela faz? Ela se levanta e senta na cama. É quando ela empurra a colcha para os pés. A empurra a colcha para onde, né? Para o universo da matéria, né? Tentando se livrar dos pensamentos, né? O conflito interno instaurado, tentando se livrar dos pensamentos. Tá? Então vejam que o 9 de espadas é uma carta bem pesada, tá bom? Alguém mais gostaria de falar sobre o arcano 9 de espadas? Stefano? Eu li as palavras-chave, né? E aí, sim, remete a uma pessoa que está angustiada, né? Que está sofrendo e tal. Mas aí eu fiquei pensando em pessoas que são como eu e você, no caso, Cido, que tem esse sofrimento matutino, né? E acorda e demora para pegar no tranco, né? Esse conflito, né, do retorno do espírito para o corpo, né? E aí eu fiquei pensando, ela não pode ser lida como alguém que está tão determinado nas suas metas, que está fazendo um baita de um esforço, como se fosse estivesse acordando muito cedo, no caso, para atingir seus objetivos? Pode ser lido assim também ou não? Com certeza, Stefano. Com certeza. Porque eu acordo nessa angústia, igual a carta. Foi um exemplo muito interessante que você deu. Sim, sim, sim. Né? É a carta do esforço do pensamento, né? Com certeza. E no caso de pessoas, né, que são mais noturnas do que diurnas, sim, é o sofrimento de você ter que lidar com o dia, né? Porque o dia é o quê? O dia é regido pelo naipe de espadas, né? O dia é regido pelo naipe de espadas, enquanto a noite é regida pelo naipe de copas, tá? Então, o dia é regido pelo naipe de espadas, ou seja, toda pessoa que tem dificuldade com o dia, porque espadas, luz da razão, certo? Luz da razão, tá? Copas é o que? As forças do noturno, né? Os poderes da água, os poderes da lua, né? Copas é lua, espadas é sol. Que sol, né? O sol da razão absoluta, o sol da lógica, tá? Então, sim, para pessoas que têm dificuldade com o dia, essa é uma carta muito apropriada. Inclusive, ela pode indicar esse tipo de transtorno,
certo? Esse tipo de dificuldade, que para algumas pessoas é um transtorno, né? Mas para algumas pessoas, não. Ela pode indicar a dificuldade em lidar com a noite, certo? Ela pode indicar a dificuldade em lidar com o dia, certo? Com o dia e com a noite. A depender das outras cartas que vão aparecer, tá? Então, sim, essa leitura, assim, essa dificuldade que a gente tem de levantar, né, para começar um dia, né? Você nunca tem dificuldade de levantar para começar a noite, né? Como é o meu caso, por exemplo. Gente, eu acordo, né? Tenho a possibilidade de acordar 5 horas da tarde todos os dias, ou seja, o dia acabou, né? O dia praticamente acabou, 5 horas da tarde. Eu acordo dando risada feliz. Pergunta se eu acordo dando risada feliz 8 horas da manhã. Claro que não. Então, sim, essa também é uma carta da pessoa que tem dificuldade de lidar com o dia, certo? E também pode ser pessoa que tem dificuldade de lidar com as energias da noite, que vem para o dia, tá? Então, é uma leitura bastante pertinente, sim. E também, né, daquele pensamento que não para, né? Aquele pensamento que não tem parada. Pode indicar, a depender do caso, hiperatividade, certo? Também a hiperatividade relacionada ao pensamento, tá? Aquela pessoa que simplesmente ela não consegue relaxar. Ela é 100% pensamento, né? O que é bastante perigoso também, é bastante difícil de se lidar com isso. Então, sim, são nuances que existem no 9 de espadas que são absolutamente pertinentes, tá? Fátima, quer colocar alguma coisa sobre o 9 de espadas? Não, Cido. Perfeito. Eu tinha algumas dúvidas, mas já com as explicações que foram dadas, perfeito. E a minha leitura não foi muito diferente, não. Então tá ótimo. Que bom. Parabéns a todos vocês que fizeram o exercício, fizeram muito bem. Parabéns mesmo. Parabéns a cada um. Parabéns ao Stefano, parabéns a Daiane, parabéns a Fátima, parabéns ao Kleber. Tá? Muito bom, muito bem feito o exercício. Muito bem, então. Então agora nós vamos entrar, né, nos métodos de jogo. Vamos lá. Voltar a apresentação aqui. Feito o exercício, métodos de jogo. Bom, nas práticas que nós temos feito, né, nos últimos 2 encontros, né, e no que fizemos agora há pouco, né, nós já estamos jogando, né? Então, algumas coisas vocês já vão ter interiorizado e ter entendido quando eu sistematizar aqui, nomeando de técnicas de jogo, tá? De métodos de jogo, tá bem? Então, o que é ótimo, né? A gente já está pegando prática, né? Com o baralho, né? Muito, muito, muito bom. Bom, nós temos basicamente 4 modalidades de jogo, certo? 4 maneiras, 4 modos de se jogar o tarô. Isso vem responder uma pergunta que Daiane fez no nosso último encontro, tá? Então, sim, nós temos 4 modalidades possíveis de se jogar o tarô. Modalidade 1, as 78 lâminas juntas, os arcanos maiores misturados com os arcanos menores. Ou seja, quando você joga com o baralho inteiro, com o baralho todo, as 78 cartas, embaralhadas juntas, tá? É possível? Né? É uma das técnicas mais utilizadas, certo? É uma das técnicas mais utilizadas, tá? Eu não gosto, certo? Eu não utilizo essa técnica, mas ela é a técnica mais utilizada. Geralmente é a mais utilizada, inclusive pelos tarólogos profissionais, tá?
mas eu não gosto. Tá? Eu jogo num método medieval, que é o segundo método. Tá? O método italiano medieval. Certo? Então, a primeira opção que você tem de modalidade, misturar todas as 78 cartas, arcanos maiores, arcanos menores, embaralha tudo, faz a sua pergunta, né? E vai tirar a quantidade de cartas a depender da sua necessidade, que nós vamos ver já já. Segunda modalidade de jogo, as 78 lâminas separadas. Você vai jogar com os dois, com os arcanos maiores e com os arcanos menores, mas você vai jogá-los separadamente. Ou seja, você não vai misturá-los. Você vai fazer 2 montes, né, de cartas, um somente os arcanos menores, outro somente os arcanos maiores. Vai embaralhar cada um dos montes separadamente. E a depender do jogo, você vai. A depender do jogo, não. Nesta modalidade, você vai ter que tirar cartas tanto dos arcanos maiores quanto dos arcanos menores. Tá? Que foi o que a Daiane perguntou especificamente, se podia fazer dessa forma. Eu vou até mostrar aqui para vocês, tá? Eu vou parar aqui a apresentação um minutinho, tá? E vou mostrar aqui para vocês, né, isso, como é que se faria os 78, as 78 lâminas separadas, porém jogadas no mesmo jogo, tá? Vejam se conseguem ver, por favor. Estão vendo os baralhos? Estão aqui, ó. Aqui eu tenho um montinho com todos os arcanos menores. Aqui eu tenho um outro montinho com todos os arcanos maiores. Nesta segunda modalidade de jogo, o que eu faço? Eu jogo com os arcanos separados, eles estão separados. Mas eu vou tirar dos dois. Então, vou lá, faço uma pergunta e embaralho os dois, tá? Embaralho os dois montes, tá? Estou fazendo aqui só para representar. E quando eu vou tirar, certo? Eu tiro primeiro um arcano maior, sempre começa-se nessa técnica, nesse método, com o arcano maior, e depois um arcano menor. Tá? E aí, claro, né, vamos supor que você está jogando, bom, você fez assim, né, precisa, né, eu vou falar disso daqui a pouco, né, coloca-se assim, com a face para baixo, né, então primeiro um arcano maior, depois um arcano menor. Aí você vira os dois e vai interpretar os dois juntos. Tá? A interpretação é dos dois juntos, tá? Este é o método que eu uso, que eu prefiro. Esse é um método italiano medieval, mas isso sou eu. Cada um de vocês vai testar os 4 e depois, obviamente, você vai escolher aquele que você gosta, aquele que você prefere, tá bom? Você não precisa usar só um, você pode mudar, certo? Você pode escolher um da sua preferência, né? Aqui eu estou trazendo os métodos, as possibilidades que podem ser jogadas desta maneira, sem problema nenhum. Começando com o todo do baralho. Você pode jogar com o baralho todo junto, a primeira modalidade, certo? Vai embaralhar aqui e tirar a quantidade de cartas a depender da técnica que você quer usar de tiragem de cartas, ou você pode, se você preferir, certo? Também jogar, mas aí também utilizando todo o baralho, jogar com arcanos maiores e arcanos menores separadamente, tá? Então são os 2 primeiros métodos de jogo. Bom, voltando aqui, vou voltar à apresentação para continuar, tá? Vamos lá.
A terceira modalidade de jogo, somente os arcanos maiores, tá? E a quarta modalidade, somente os arcanos menores, tá? São duas outras modalidades que podem ser utilizadas também. Eu tenho aqui uma memória vaga de que o Kleber comentou alguma coisa sobre essa possibilidade em algum momento das nossas conversas nos encontros anteriores. Então, sim, né? Isso tem a ver com aquilo que eu disse ao Kleber, que você pode fazer qualquer pergunta para os arcanos maiores ou qualquer pergunta para os arcanos menores. Sim, você pode, inclusive, jogar com eles separadamente, tá? Então, é perfeitamente possível, sem o menor problema, jogar com eles separadamente, tá? Vou mostrar aqui. Vou parar um pouquinho a apresentação. Então, ó, nos últimos 2 métodos, né, nas últimas 2 metodologias de escolha do baralho, você pode jogar somente com os arcanos maiores. Você faz a pergunta e só utiliza os arcanos maiores, né, para obter a sua resposta. Durante muito tempo na minha vida, eu só fiz este método, tá? Eu só utilizei este método durante muitos anos nos meus estudos de tarô, né, nos meus jogos de tarô para outras pessoas, inclusive, para mim mesmo, tá? Então, ele funciona super bem, mas é aquela questão. Você vai jogar só com os arcanos maiores, ele vai solicitar de quem vai fazer a interpretação um nível de abstração bastante elevado, porque você vai, inclusive, buscar respostas para perguntas que são de ordem prática, né, sobre o cotidiano. E os arcanos maiores, eles respondem, mas eles respondem de uma maneira bastante ampla, bastante subjetiva, que vai demandar, né, um exercício maior interpretativo de quem joga só com os arcanos maiores. E, por fim, né, o quarto método, jogar somente com os arcanos menores, tá? A mesma coisa. Você pode jogar só com os arcanos menores. Funciona perfeitamente, tá? Principalmente para as questões de ordem cotidiana, de ordem do dia a dia, de ordem da encarnação como prática, diária, né? Você pode fazer uma pergunta de ordem mais filosófica, de ordem mais ampla, né? Uma pergunta que seria melhor respondida pelos arcanos maiores. Para os arcanos menores? Pode, com certeza. Eles vão responder. Como? A maneira deles, de maneira prática e objetiva. E, no caso de perguntas mais filosóficas e mais amplas, você vai precisar tirar mais do que uma carta para a resposta. Mesmo, nós vamos ver depois os métodos, numa situação de conselho, tá? Se você vai pedir uma situação de conselho somente para os arcanos menores, não pode ser uma única carta, se o conselho que foi pedido é uma situação muito complexa, uma situação muito subjetiva, uma situação muito filosófica, tá? Então, aí, mesmo numa situação de conselho, né, é melhor tirar mais do que uma carta, tá? Eu vou mostrar isso acontecendo para vocês, tá bem? Bom, então, voltando aqui, vou voltar para a apresentação. São essas as 4 modalidades de jogo do tarô, tá? As 78 cartas juntas, né? Arcanos maiores junto com arcanos menores num único monte. As 78 cartas separadas, né? Os arcanos maiores em um monte, os arcanos menores em outro monte. Mas utilizados os dois no mesmo jogo, ou seja, para responder a mesma pergunta.
somente os arcanos maiores, então qualquer pergunta, qualquer jogo feito somente com os arcanos maiores, e a mesma coisa, qualquer jogo, qualquer pergunta feita somente, né, com os arcanos menores. Você escolhe a modalidade da sua preferência. Minha sugestão, né, para quem está conhecendo o tarô pela primeira vez, nesses 3 encontros que fizemos sobre tarô, quem está começando agora a utilizar os oráculos, né, e quer estudar um pouquinho mais o tarô, minha sugestão, teste as 4 modalidades, tá? Exercite-se com as 4 modalidades. Faz um jogo para você com um baralho todo junto, né? Depois, no outro dia, faz um jogo com os arcanos maiores e menores separados. Numa outra oportunidade, faz um jogo somente com os arcanos maiores. Numa outra oportunidade, faz um jogo somente com os arcanos menores, tá? Teste cada uma delas, exercite cada uma delas, e claro, em algum momento, você vai se identificar melhor com uma delas naquela situação da sua vida, naquele momento da sua encarnação. Escolha, então, a da sua preferência, aquela com a qual você melhor se identifica, aquela que você achou que respondeu melhor, né, ou mais claramente as suas perguntas, aquela com a qual você, de alguma forma, estabeleceu alguma conexão espiritual com aquela modalidade, tá bem? Então, teste, é livre, tá bom? Bom, agora eu apresentei as modalidades de jogo, vou apresentar agora, então, o que todo mundo está esperando, os métodos de jogo, tá? Então, deixando claro que serão apresentados aqui brevemente, né, apenas os métodos mais tradicionais e conhecidos que podem ser utilizados para o jogo individual, tá bom? Existem outros métodos? Existem. Esses são outros métodos intermediários e avançados, tá? Existe sim. Diferentes desses que eu vou apresentar para você. Inclusive, é possível se desenvolver um método pessoal de jogo. O tarô admite isso, tá bem? É diferente do baralho cigano, né, que tem uma metodologia bastante fixa, né, uma metodologia, ele tem uma base metodológica de jogo muito específica e muito bem estabelecida, né? Como Daiane nos ensinou, não dá para você tirar um jogo qualquer que seja com menos de 3 cartas, não é, Daiane? O tarô não tem esta particularidade, tá? O tarô você pode fazer um jogo de uma única carta, sem o menor problema, tá bom? Então, e existem, né, os métodos muito avançados, né, aqueles métodos intermediários, aqueles métodos, né, pessoais de jogo. O que eu vou trazer aqui, eu vou apresentar para vocês, né, os métodos tradicionais, ou seja, aqueles que são jogados desde a Idade Média, tá? Métodos tradicionais. Vou falar de métodos tradicionais básicos, intermediários e avançados, mas nós vamos praticar e vamos falar mais dos métodos básicos, tá? Dos métodos básicos, certo? Então, eu vou ensinar e nós vamos praticar e vamos jogar juntos os métodos básicos, tá bem? Eu vou encerrar esse vídeo agora e vou apresentar os métodos, ensinar e nós vamos trabalhar juntos num segundo vídeo, tá bem?